Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Jônio, o seu host. Estou aqui acompanhado do meu querido amigo Lucas Ludi. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast. Hoje estamos aqui para falar de um anime que talvez nem todos tenham assistido ainda, porque admito que Pluto é feito para todos, mas eu acho que nem todos são feitos para assistir Pluto. Olha aí, cara. A gente parou com as frases faz um tempo, mas essa era uma baita de uma frase pra trazer aí, bicho. Essa aqui talvez seja a frase até ideal, porque querendo ou não, a gente... era um assunto que eu queria debater contigo antes do cast, mas eu achei que eu me guardei pra trazer pra esse momento, porque o Pluto, ele vem já com uma pegada bem diferente do habitual, sabe? Em comparação com os outros animes, né? Geralmente, nas temporadas, a gente tá muito acostumado a assistir animes dopaminérgicos, né? Pega um Jujutsu Kaisen da vida, um Boku no Hero, um anime que ele te entrega ação e entretenimento a todo momento, né? E Pluto vem numa pegada, cara, que ele te entrega episódios de 1 hora com uma narrativa bem extensa, com vários paralelos ao mundo real, que tu tem que assistir ao mesmo tempo que tu pensa e raciocina sobre a história, e faz os paralelos, né? E ao longo do tempo isso pode até cansar algumas pessoas acharem a narrativa um pouco chata por causa disso, e até mesmo quando elas perceberem que tem uma estrutura política fortíssima na história de Pluto, acabar desistindo porque elas querem só o entretenimento, né? Elas não querem fazer paralelo, interpretações ou coisa do tipo. Sim, famoso quer assistir ali desligando o cérebro, né? É o que a gente faz quando assiste, sei lá, um Shangri-La Frontier da temporada, por exemplo. Excelente, inclusive, tá? Cara, e não é ruim fazer isso, tá ligado? É bom ter aquele anime comfort que o cara só desliga a mente e assiste, sabe? Mas sim, esse tipo de anime, ele é muito, eu vou dizer, especial, porque tu sente o capricho nele, sabe? Tu sente o cuidado em querer fazer as relações. O que pega mesmo é que a gente tem que assistir com um esforço consciente, né? A gente tem que assistir... Exato. E buscar entender o que tá por trás daquilo, né? O que tá no... talvez você já tenha ouvido esse termo por aí, mas... O que tá no subtexto dessa parada? Porque o que tá na mais clara superfície, né? No mais raso ali, beleza. É uma trama policial de robôs, né? Mas... tem muito mais além disso, e a gente vai discutir isso no episódio de hoje. Se não ficou óbvio ainda, estamos aqui para discutir sobre Pluto, que saiu recentemente na Netflix aí. São 8 episódios que entraram faz mais ou menos umas 2 semanas, eu acredito. No dia de publicação desse cast fez 3 semanas, 3 né? semanas. Então, cara, é uma obra que... sendo bem sincero, Dude, até alinhando expectativa, que eu acho que tanto entre eu e você e o ouvinte, Pluto é uma coisa tão grande, tão complexa, e o contexto de Pluto, o que tava rolando no Japão, no mundo, é tão grande e tão complexo, porque essa obra é uma obra lá de 2003, época da guerra do Iraque, coisa do tipo, e Pluto faz referência a isso, é tudo tão grande que... eu acho que eu não sou nem capaz de vir aqui e fazer um podcast contigo de 1 hora e a gente conseguir cobrir tudo que supostamente deveria ser cobrido, sabe? Tipo, falaram de Pluto, mas não falaram daquilo. Cara, eu acho que é impossível cobrir tudo, não tem como. Só se a gente ficasse 5 horas aqui conversando, sabe? E olha lá, porque eu acho que eu não tenho nem conhecimento político, geopolítico suficiente pra debater tudo que o Urasawa debate aqui em Pluto, cara. Tipo, é muito louco isso, velho. É muito louco. Eu acho que a gente poderia fazer, sei lá, 8 episódios de Pluto e em cada episódio a gente discutir um episódio da série. Porque tem muito material ali, sabe? Tem muito material, a narrativa é um pouco diferenciada, os personagens são muito mais profundos. E não é só a discussão sobre essa questão histórica que teve da guerra do Iraque nos anos 2000, 2001. Eu acho que também tem uma discussão sobre a robótica, né? Sobre a questão da inteligência artificial, que é um tema que hoje tá em pauta absoluta no mercado, sabe? Eu acho que naquela época era a pauta um pouco também pelas questões dos filmes, tinha Blade Runner, tinha Matrix, tinha outros filmes que discutiam a questão da inteligência artificial,
superficialmente. Só que hoje fica muito mais gostoso assistir Pluto porque esse tema está em alta absoluta pela grande evolução que a gente teve do ChatGPT e outras tecnologias, né? É verdade. Será que... Bom, não vou falar óbvio que não, né? Mas será que foi planejada essa porra? Nem fudendo, nem fudendo. Não tem como ter sido. Não, tá porque louco. eu confesso, Dude, que eu não fui tão a fundo na pesquisa, mas eu não sei se tu manja. Mas por que a gente teve Pluto agora? Foi aniversário de alguma coisa? Do Urasawa? Do próprio mangá? Porque... é 20 anos na verdade, né? 20 anos do mangá de Pluto. Pô, faz sentido. Tá. Deve ter sido isso, então. Eu já é maior de idade já, quase. É verdade, o Japão é 21, já é né? 21. Eu acho que é 21. Mas vamos lá então. Obviamente, né, gente? Quero deixar 2 avisos aqui no começo desse episódio, além do que a gente acabou de fazer, desse alinhamento sobre o quão fundo vai dar pra ir. Mas o segundo ponto aqui é, na verdade, um pedido, lembrete, pra você que tirou um tempinho ou que quer ajudar a cúpula, né? Então, tira um tempinho da sua agenda, vai lá no Spotify e avalia o nosso feed. Tá logo embaixo da nossa fotinho ali, é só você clicar na estrelinha, bota aquelas 5 estrelas lá se você acha que a gente merece 5 estrelas, se não bota o número que você acha que a gente merece, né? Que é 5 estrelas. Que é 5 estrelas. Você não ouse colocar menos, não, tô brincando. Aí você vai lá, coloca a sua notinha pra gente e isso ajuda demais a plataforma a entender que o nosso conteúdo está agradando as pessoas a ponto das pessoas irem avaliar ele. Então, isso ajuda a plataforma a levar o Cúpula Cast para mais e mais ouvintes e a gente consegue criar uma comunidade ainda maior para que a gente um dia chegue onde a gente quer chegar com a cúpula, né? Que é criar várias e várias coisas e várias mais coisas além do que a gente já tem, né, cara? Então, um dia a gente vai ter o robô da cúpula, quem sabe? Então a gente chega lá e enfim, é isso aí. Daí ele vai gravar o podcast sozinho, nós vamos ficar só assistindo. Isso, esse é o futuro, é só pra isso que a gente quer. Isso, esse era o segundo aviso. E o terceiro, gente, será um podcast onde eu e o Dude não vamos exatamente nos preocupar com spoilers, né? A gente não vai ficar discutindo no detalhe logo do começo, assim, mas sem dúvidas a gente vai entrar em coisas que você que não assistiu vai encarar como um spoiler, isso é fato. Porque Pluto é uma investigação suspense policial, então, cara, meio que todo episódio você vai descobrindo coisas novas, saca? Então não tem como a gente discutir sem entrar, pelo menos em spoilers menores aqui. Então, fica com a gente, você que não se importa com isso, ou você que já assistiu. Se não assistiu e se importa com spoilers, vai lá assistir e depois volta aí, porque senão a gente vai contar tudo pra ti aqui agora, cara. E vamos lá, então. Não pode ser! O fogo está se espalhando pelo 3º distrito! Não podem trazer mais helicópteros! Desse jeito as montanhas serão todas queimadas! Droga! Por que está se espalhando tão rápido? Como podem ver, ainda há fumaça depois de 2 dias. E também é possível ver alguns focos de incêndio. De acordo com o Comitê de Investigação, o robô do Serviço Florestal Suíço, conhecido como Mont Blanc, ele foi encontrado em pedaços no local desse incêndio florestal de larga escala. Mont Blanc era conhecido pelo mundo como um robô guia de alpinismo, que era muito popular entre as crianças e os alpinistas. Ele também se dedicou a programar estratégias que nos permitiu coexistir com a natureza. Condolências ao amado Mont Blanc estão vindo de toda a parte do mundo. Pluto é um mangá de 2003, tá? Então ele saiu na época em que a 3ª versão de Astro Boy tava saindo. E por que eu trouxe Astro Boy pra conversa? Porque Pluto, ele é uma releitura feita pelo Naoki Urasawa, que é autor de 20th Century Boys, Billy Bat e Monster, que eu acho que é o mais popular dele aí. E ele fez essa história, foi basicamente uma comemoração ali de 30 anos da morte do Tezuka, do Osamu Tezuka, que é o grande deus dos mangás, né? Dizem que é o cara que revolucionou o mercado de mangás e, por consequência, o de animes lá no Japão. Astro Boy foi o primeiro
anime, né, que foi feito exclusivamente pra TV, o primeiro desenho animado lá no Japão, isso lá em 1960 e lá vai bolinha, como o Dude fala. Tivemos uma nova versão em 80, de Astro Boy anime, e depois a gente teve essa terceira versão em 2003. E ao mesmo tempo, o Urasawa tava lançando Pluto, que é uma releitura de um dos arcos mais icônicos de Astro Boy, que é o arco do maior robô da Terra, ou o mais forte robô da Terra. Então estava discutindo sobre isso, e lá a gente vê o Pluto também, né, o robô Pluto, a gente vê o Atom, né, que é o Astro Boy, vamos colocar assim, e a gente vê todos os personagens que existem em Pluto estão também em Astro Boy. Então o Urasawa, ao invés de só recontar a história do Tezuka, que outros autores estavam fazendo isso na época, o Urasawa fez uma releitura, ele jogou no meio de uma trama policial, com assassinato, uma coisa um pouco mais adulta, vamos colocar assim, mais madura, e ele fez diferente, e foi com Pluto que ele se consagrou basicamente como um mangaka brilhante, assim. É fato que ele já tinha outras obras importantes, o próprio 20th Century Boys já estava em publicação, Monster, se eu não me engano, Monster é até mais antigo que o 20th Century Boys, então ele meio que já se consagrou, saca? Mas em Pluto ele martela isso, cara, tipo, eu sou foda. E a sinopse de Pluto, então, pra ninguém ficar boiando 100% aqui, basicamente no anime, igual no mangá, humanos e robôs estão coexistindo, né? Então eles estão vivendo em sociedade, porém uma série de assassinatos começam a acontecer. Assassinatos onde os focos estão sendo em cima de robôs, os robôs mais avançados do mundo, os robôs mais pica que tem, e os cientistas que estão de alguma forma envolvidos com esses robôs, ou envolvidos com, por exemplo, a lei de direitos dos robôs, né? Então o pessoal que é pró-robôs, vamos colocar assim. Então essa galera começou a ser assassinada, então a gente vai acompanhar a investigação de um policial que é da Europol, e esse policial ele é um detetive robô, e o nome dele, como é que ficou no dublado, Dude? Eu assisti a versão dublada, é Gesist. Gesist. Como é que era a japonesa? O japonês tá falando, acho que é Gehito, um negócio assim, Geihito. Enfim, a gente acompanha esse cara então nessa investigação pra gente descobrir quem é que tá cometendo esses assassinatos. Essa seria a trama principal de Pluto, mas é uma história que no seu subtexto vai ter muita discussão política, vai ter muita discussão sobre a inteligência artificial e até que ponto o robô é robô, humano é humano. Cara, muito foda. E Dude, eu queria jogar já pra ti, porque eu queria saber se tu tem algum contato prévio com Pluto. Porque se eu não me engano, tu até tem os mangás de Pluto, não tem? Não. O teu primo, o Hugo, queria me dar os mangás de Pluto, porque ele disse que ele tava desinteressado da parada, né? É um Zé Ruela. E cara, eu até entendo, porque tem muito a ver com um papo que a gente tava fazendo aqui no começo desse cast, que o Pluto, ele é feito pra todo mundo, mas nem todo mundo é feito pra Pluto, né? Porque, querendo ou não, é uma narrativa um pouco diferente, é um pouco mais pesada, né? Tu tem que fazer os paralelos pra tu aproveitar 100% a obra. Talvez tu tenha que conhecer a história do Atom, né? Que é o Astro Boy, né? Porque Astro Boy é um nome... Foi um nome que os americanos deram pra Atom, né? Porque o nome que o Tezuka queria era Might Atom. Esse era o nome que o Tezuka queria, ele não gostava do nome Astro Boy até. Might Atom foi um nome sugerido por ele, mas os americanos cagaram e andaram como fazer pra tudo, né? Inclusive fizeram em Pluto. E daí eles fizeram Astro Boy, e daí acabou pegando e hoje todo mundo chama de Astro Boy, né? Enfim. E, cara, de primeiras impressões eu temo te dizer que é uma surpresa. Tu tá numa temporada de animes onde tem diversos animes de 20 e poucos minutos e tu esbarra no anime de 1 hora com uma perfeição de execução de ponta a ponta. Porque a gente tá muito acostumado a receber materiais, obviamente com cenas um pouco... Tá ligado aquela cena que, tipo, tu vê que não foi tanto feita com empenho, que tipo, tá faltando cenário nessa parte aqui, essa cena tá muito bem animada, essa outra nem tanto, né? A gente tá vendo um pouco isso no Jujutsu na temporada, né? Porque tem episódios que, sei lá, os primeiros 10 minutos tá muito bem animado, porque é um animador, só que da metade pra frente do episódio tá com uma animação bem mediana pra baixo, porque na verdade é outro animador, né? Eu fico muito surpreso que quando eu esbarrei em Pluto, eu consegui ter uma percepção que tem uma história muito forte ali, ao mesmo tempo tem uma narrativa bem densa que tu tem que prestar bastante atenção, só que
a questão que a atmosfera que o anime te traz perante a qualidade excessiva que ele tem é algo que te cativa demais no começo, né? E ele te chama a atenção por causa disso. E eu tenho histórico contigo já de tu não ser tão fã desse cyberpunk. Isso aqui não é cyberpunk, né? Isso aqui é futuro, tal, é outra parada. Inclusive a gente não tem clareza, né, de em que ano tá se passando isso, mas se fosse pra chutar, vamos botar 2100, 2200 talvez. E talvez até mais, né, não sei. Mas eu queria, claro que tem bastante ficção científica ali, né, mas isso não te incomodou então? O nível de tecnologia e tal, não. Teu negócio é o cyberpunk que não te pega mesmo. Cara, eu acho que não é um cyberpunk escrachado, né? Seria uma pegada mais... Não é nem cyberpunk, na verdade. Eu ia dizer uma pegada mais Blade Runner. Não sei se tu já chegou a assistir alguma coisa a respeito sobre Blade Runner, mas... Não. Seria um Blade Runner da vida, Eu, Robô do Will Smith, talvez. Esse talvez tu já tenha pegado. Ou o próprio... Não, Eu, Robô eu vi. Mas até o próprio cyberpunk, né? Que a gente teve recentemente o Edge Runners, né? Nessa pegada, tu diria que não? Talvez sim. É por causa que... É porque essa área investigativa... Ela fez eu me desgrudar um pouco desse meu apego. Não é aversão, né? Mas é um pouco de preconceito com esse excesso de tecnologia e pirotecnia, né? Porque apesar de ter essa temática de robô, inteligência artificial, ele não fica muito preso em combates engenhosos com grandes tecnologias, sabe? A gente conheceu... Pluto, no caso, né? De Pluto. O Gezicht, por exemplo, ele é um detetive que tem duas armas, né? A esquerda é um sonífero e a direita é um canhão. Não tem um grande, meu Deus, porque na verdade o canhão dele é alimentado com urânio refinado com ferro e não sei o que e tal, e tem toda aquela explicação e bababá. Ele é bem simplificado, sabe, nessa questão da robótica, né? Porque não é a robótica que quer ser debatida, e sim uma relação com o mundo real, ao mesmo tempo que ele debate sobre questões do que é ser humano, né? O que eu acho bem incrível. Sim. Não, faz muito sentido isso, porque de fato, eu não tinha nem percebido, mas de fato ele não vai muito fundo em explicar a tecnologia em si. Como é possível um robô ser como é o Gezicht? Gezicht. Não tem... Ou o próprio Atom, né? Que tem o Atom também aqui em Pluto. Não se preocupa tanto em explicar por que eles existem, como eles existem. Até porque se passa numa realidade que não é a nossa. Então não tem porquê ficar entrando muito, realidade que eu digo, realidade de tecnologia, né, que não é a nossa, então seria incompreensível pra gente, né, tentar explicar. É ficção científica, foda-se, aceita, porque o debate não é esse, né, o debate é como o Dude falou, é sobre outras coisas. Mas, cara, diferente de ti, eu nunca tive contato com outra obra do Urasawa. Tu já teve contato com Monster, com 20th Century Boys, certo? Eu já tava esperando a narrativa pesada, tá, porque quando tu vai entrar numa das obras dele, tu tem que entender uma coisa. Tu não pode ir de mente achando que vai ser uma leitura que tu vai, vou ler aqui um capítulo aqui e é isso, sabe? Não é um capítulo não é um episódio de Jujutsu ou de Shangri-La Frontier, né? Literalmente tu tem que adentrar nesse universo, tu tem que interpretar a leitura ao mesmo tempo que tu às vezes tu tem que fazer correlação com o mundo real. Entende? Uhum. Eu acho que é uma obra assim, não é que tu tem que te dedicar, mas se tu fuxar, tá ligado? Se tu mexer nela, se tu cavucar, tu encontra o ouro, né? Eu acho que talvez o ouro aqui seja uma grande construção de narrativa. Porque se tu for olhar, por exemplo, pra um episódio só, talvez tu não te divirta tanto, mas é muito uma pegada a la Steins Gate, né? Tu vai entender tudo lá no final, sabe? Eu acho que ele liga todos os pontos lá no final, e aí tu tem uma visão zoom out, tu vê que como é perfeito e as coisas se conectam, sabe? Eu diria que o consumo de Pluto, ele não pode ser um consumo passivo. Ou do Urasawa em si, né? Tipo, seja o 20th Century Boys ou Monster. Não tem como você ler ou assistir e querer entender tudo ou se apegar. Você não vai criar gosto pela história se você não ativamente tentar fazer o que o Dude falou. Botar a camada de política, botar as discussões e pensar sobre isso enquanto você assiste, porque senão vai ficar Astro Boy. E volta e vira o que é o Astro Boy, porque Astro Boy do Tezuka é isso. Tem a discussão de amizade, tem a discussão do, sabe, os pilares da Jump lá, né? Amizade, esforço, vitória, né? Então, tá lá no Astro Boy.
Pluto não quer discutir isso, Pluto quer discutir outras coisas, coisas que, se você não parar um pouquinho e se esforçar pra entender, vai ser mais cansativo. Isso é fato. Inclusive, mesmo fazendo isso, ele se torna mais cansativo de assistir. Ele é mais cansativo de assistir, ele é mais... ele faz por fazer você pensar mais, você acaba se pegando, pô, será que eu tô entendendo tudo? Ele tem uma narrativa um pouco mais complexa também, então às vezes você deixou passar o nome daquele personagem lá, você tem que, mas quem é esse cara mesmo? Então leva uns episódios pra você começar a decorar quem é quem, porque não é uma narrativa expositiva, né? Tipo, pô, sempre que cita o personagem tal, o texto vai te lembrar quem é aquele cara, ou vai aparecer uma imagem daquele cara pra tu lembrar quem é ele. Não! É uma frase. O Dr. Cipopok, sei lá, um negócio assim, os nomes estranhos. E esse cara foi citado 2 episódios atrás e se você não lembrar, bicho, você não vai acompanhar. Então, existe um pouco disso, dessa dificuldade, ainda mais no anime, porque no mangá você pode pausar a leitura, ler de novo, né? No anime não dá. No anime você tem que assistir no ritmo que tá sendo passado pra você, né? Então é normal você deixar passar algumas coisas e a narrativa é um pouco mais densa assim. E eu acho que isso é uma característica do Urasawa já, pelo pouco que eu conheço de Monster, pelo pouco que eu conheço de 20th Century Boys. A gente tem textos na cúpula dessas 2 obras, se eu não me engano foi o Ellerson que fez. São obras que eu tenho um legítimo interesse de ver, e depois de assistir Pluto agora, cara, eu tenho ainda mais. Porque eu gostei bastante, sabe? Tipo, eu gostei bastante de Pluto. O primeiro episódio, Dude, eu confesso que ele me pegou um pouco no ritmo. Ele me pegou um pouco no ritmo, porque quando a gente para, e tu mesmo falou, pô, episódio de 1 hora. Então o cara para pra dar play no episódio é 1 hora, o cara já fica, opa, meu Deus do céu, né? Aí o cara dá play... Tu não tá esperando nada, velho. Passou uns 30, 40 minutos, tu ainda não entendeu exatamente do que se trata, o que vai ser debatido ali e tal. E aí, de repente... entra aquele mini arco do robô que queria aprender música, né? Um antigo robô de guerra que queria aprender música, que é o North Nigo, que é o nome dele. Um dos robôs mais avançados do mundo também, né? Que com certeza tá sendo um alvo aí desse assassino que tá destruindo os robôs e tal. Então a gente tá vendo um pouco dele. Ele numa jornada de querer evitar o conflito, né? Ele não quer mais voltar pra guerra. Ele, ao mesmo tempo, quer aprender música e tem um velho cego que mora com ele é mordomo desse velho, e o velho tá meio que dizendo, não, vocês robôs, tudo que vocês fazem é falso, você não pode fazer música e tal. Então a hora que começou a discutir isso, foi quando eu entendi que, cara, legal, o Pluto vai me entregar uma investigação policial, eu sei que é bem feito, porque o bagulho é muito renomado, a animação, todo o quesito técnico tá maravilhoso, tá incrível. Vai adaptar o mangá inteiro, porque são 8 volumes o mangá, e temos 8 episódios de 1 hora, então cada episódio adaptou um volume, né? Então eu falei, pô, vai ser um negócio com começo, meio e fim, e ainda vai ter essas discussões. Houve discussões de, pô, até que ponto o robô é robô e vira humano, né? Essa coisa toda. Eu comecei a me interessar muito. Então já no primeiro episódio, cara, eu me vi bastante preso, assim, na parada. Eu fiquei tipo, pô, eu quero mais, eu quero ver mais disso aqui, porque eu tenho certeza que vai agregar. Só que, claro, foi um esforço, uma vontade minha, porque tá em mim também, né? Tu falou que o Hugo não gostou tanto, né? Por isso ele queria te dar os mangás e tal. Eu sei que na época, sei lá, ele tá valendo Dragon Ball ao mesmo tempo. É muito diferente, é outra né, parada, velho? Então, às vezes tu não tá no clima pra isso, entendeu? Não é que você não consegue entender, não é isso. É só que a pessoa não tá no clima, às vezes, e por isso que Pluto pode ser um pouco pesado, vamos colocar assim, né? Tu comentou sobre o episódio do robô que queria aprender a tocar piano com o Dr. Duncan, se não me engano, que é aquele ceguinho lá que usa os óculos, né? Que é o pianista famoso. E eu acho isso muito interessante porque quando tu tá assistindo Pluto, tu não espera que a narrativa ela vai sair do foco principal da investigação pra começar a mostrar esse lado da relação robô e humano, né? A geração preconceituosa com a geração de robôs inteligentes, né? E eu acho isso bem interessante, essa amostra, porque nesse episódio inteiro que fica praticamente focado nesses dois, tu começa a entender a relação do robô pós-guerra, porque até o momento a gente não tem noção que o robô que é apresentado no episódio 2, que eu até esqueci o nome dele,
que é o robô que acompanha o Dr. Duncan, que basicamente ele só fica um episódio na amostra, né, porque ele acaba sendo... É o North Nigo. North Nigo, né? A gente acaba criando uma relação com ele, uma ligação, por ele ter esse apreço pela música, e a gente vê mais humanidade nele do que talvez no próprio Dr. Duncan. Porque, querendo ou não, ele tenta, tipo, pensar, ele tenta se expressar, né? E pra mim, humanidade é querer se expressar, né? Esse ato de querer transformar aquilo que tá dentro em arte também, sabe? A forma de se expressar artisticamente é o que torna a gente também humano. Até porque tem toda a discussão do... Ah, você é um robô, como é que você vai achar uma coisa bonita? Porque esse conceito, né, achar algo bonito, achar algo, tipo... Essa interpretação, esse sentimento, teoricamente o robô não tem, né? Mas o que Pluto vai discutindo é, será que não tem? Essa é a discussão. E outra coisa também que eu acho muito legal é que a gente, como seres humanos, a gente tem um costume muito de ressignificar as coisas, sabe? Eu acho que com o passar dos anos a gente ressignifica algumas coisas, né? Símbolos, imagens e outras coisas. E eu acho que é muito humano da parte do Norte número 2, que é esse robô que tá com o doutor lá no começo, ele querer ressignificar a existência dele, porque ele foi criado pra guerra, né? Pra destruição. Uhum. E ele queria ressignificar a vida dele. No caso, ele queria só apenas tocar piano, né? Se expressar artisticamente e viver uma vida assim. E eu acho isso muito humano da parte dele. E por mais que a história, no decorrer da história, a gente encontre os robôs mais avançados tecnologicamente, que são os que o Pluto vai atrás, a gente vê neles um traço de humanidade muito superior até a alguns humanos que aparecem no decorrer da história. Porque, querendo ou não, eles estão querendo ressignificar a vida deles, né? Eles passaram por poucas e boas na guerra, eles viram o mal da guerra, e por terem uma inteligência artificial avançada, eles mesmos se questionam a sua existência, né? Porque, querendo ou não, eles não queriam fazer aquilo, né? Porque eles foram ordenados, eles estavam na guerra, eles foram feitos pra destruir. Mas quando uma inteligência artificial ela chega até certo nível, ela também vai começar a se questionar se realmente é aquilo que ela quer, sabe? Eu gosto muito dessa discussão porque eles entram também no mérito até que ponto o robô é perfeito, né? Então, tipo, como que o robô vira perfeito? E aí tem o doutor lá, que é o tema, e ele fala, pô, o robô, ele só vai atingir a perfeição quando ele mentir, quando ele odiar, quando ele sentir coisas e quando ele errar. Então o conceito de perfeição, na verdade, é quando a gente não é perfeito, que é justamente a parada do ser humano, né? Então, construir um robô, uma inteligência artificial para virar um ser humano, e aí tem vários trechos da história que dão aqueles toques, tipo... quanto mais o ser humano tá construindo robôs para aproximar do ser humano, é aí que o problema vai acontecer. Mas aí vem o controvérsia. Até que ponto é um problema, né? Então fica-se essa discussão, cara, o tempo inteiro. E é muito interessante. É muito interessante porque... Primeiro que ela é inconclusiva, né? Não tem um lance de tipo, é isso, é aquilo. Não tem nada, não tem uma cagação de regra, né? Como o pessoal fala. Não tem. A discussão é levantada, você é colocado pra pensar. E isso acontece o tempo inteiro usando esses diversos personagens, porque tem personagem pra caralho. Como o Dude falou, o foco não fica sempre em cima da trama principal, que é o Gezisti. Um miserável, é um miserável. Existe. O Gezisti procurando o assassino, o culpado. Sai disso, mostra outro robô avançado, mostra o contexto dele, tipo aquele outro, que é o Brando. E ele adotou crianças, ele tem uma família. Ou aquele outro robô avançado, o Epsilon, que ele adotou órfãos de guerra e ele não quis ir pra guerra, né? Ele se recusou a ir pra guerra, sendo que ele, supostamente, teria sido construído pra isso. Então ele já começou desde o começo questionando isso, sabe? Isso é muito foda, velho. Que ele fala muito que ele é um robô pacifista, né? Não sei como é que ficou na versão japonesa. A legendaram como robô pacifista também? Isso, aham. Ele é um robô que eu acho engraçado não vou dizer crítica, né? Mas a dualidade que o Epsilon ele é um robô pacifista. Só que quando tu vai conhecer o que esse robô faz, ele é uma bomba atômica ambulante.
sabe? Sim. E ele tem o nome pacifista. O que eu acho Sim. isso muito maluco, porque se tu for parar pra ver o Projeto Manhattan, que é o do Oppenheimer lá, da bomba atômica, a bomba atômica, na verdade, ela não era pra ser solta, né? Porque no decorrer do projeto, a Alemanha, ela desistiu a União Soviética, ela desistiu da guerra e tudo mais. Só que depois os japoneses, eles continuaram e acabou que a bomba foi lançada lá. E eu acho que essa parada da bomba não ser... Ele ser a bomba ambulante e ele não querer tá ativo na guerra porque ele sabe o estrago que vai fazer, já fala muito por si só, sabe? Sim. Essa questão que... É uma crítica já, né? Ele é uma crítica ambulante. E eu acho isso muito, muito forte, porque, querendo ou não é... Ele entende... Ele é humano, ele é mais humano que os próprios humanos, que ele entende que o poder dele não é o que vai trazer a paz, e sim o que vai trazer mais guerra, né? E até acho que, apesar de toda a complexidade que Pluto traz na sua história, eu acho que uma das coisas que é falado é falado no começo do anime, mas é falado no final pelo Geist, né? Uma das últimas frases do Geist, que é: nunca nada nascerá da raiva. E eu acho que o Epsilon é o que mais entende disso, sabe? Que nada vai nascer da raiva, que tudo nascerá do amor. Que o Epsilon, ele entende que adotando aquelas crianças e criando elas e dando amor pra elas, ele vai conseguir criar um mundo melhor do que se ele fosse pra guerra e destruísse tudo, sabe? Que isso nem faz parte da sinopse, mas existiu uma grande guerra no mundo de Pluto. E essa grande guerra, ela evidentemente está fazendo uma referência, um paralelo à guerra do Iraque, né, onde se envolveu os Estados Unidos, aquela coisa toda. Porque na história de Pluto a gente não tem os Estados Unidos, mas a gente tem os Estados Unidos da América. A gente tem os Estados Unidos da Tráquea. Então, tipo, mas é a mesma bosta. O presidente, inclusive, é a mesma bosta. Aí, e os persas em Pluto seria como se fosse o Iraque. Então, tá existindo isso, e foi todo aquele lance dos Estados Unidos invadir o Iraque, acusando de ter bomba atômica, mas no fim não encontraram nada. E mesmo assim, destruiu tudo. Então, aqui em Pluto acontece a mesma coisa, saca? Então não tem como você não levar isso pro mundo real e tentar tirar, cara, isso tá acontecendo no mundo real. Como que eu, André, ou eu, como pessoa, me posiciono perante disso? Então, vendo essas coisas acontecendo, sabendo que isso aconteceu, literalmente isso aconteceu, não com um robô gigante, óbvio, não em 2200, 2300, óbvio, mas os pretextos são o mesmo, o contexto é basicamente o mesmo. Então, a partir da hora que isso tá acontecendo, como que eu me posiciono perante isso? O que que eu penso sobre isso? Então, Pluto, ele te desafia a pensar sobre isso, ao mesmo tempo, porque isso tudo é subtexto, ao mesmo tempo que na camada mais na frente, assim, ainda temos a ação com o robô. Ele pode ser vendido como robôs tecnológicos, trama policial e, pô, será que foi um robô que matou os caras ou será que foi um humano? Ele pode ser vendido como isso, mas dá pra cavar muito fundo. E pior que tu falou uma coisa ali sobre os estados da Tráquea, que o que gerou esse conflito foi, na verdade, um rumor que o Boji tava tendo construção de robôs avançados no reino da Pérsia, né? Que na verdade Sim. é o Iraque. E meio que isso fez os Estados Unidos da Tráquea começar a operação, né? E quando tu vê isso sem ter a percepção da realidade, eu, pelo menos, eu que talvez me questionaria se, pô, tem um paralelo legal aqui com questões do mundo real, sabe? E eu acho que talvez as pessoas mais novas não vão ter tanta essa interpretação, mas as pessoas mais velhas talvez vão tentar fazer essa conexão ou procurar entender, ver se tem alguma coisa relacionada com a história do mundo real, sabe? Porque tem muitas dualidades, tipo, do mundo real, né? O autor, ele não tenta falar do mundo real apenas pela inteligência artificial, mas sim pelas guerras e conflitos que as pessoas têm. A questão do Geist, ele se questionar, ele questionar os chefes dele na questão de investigação, ele tentar ter o próprio discernimento dele, né? Ele tentar pensar além do sistema, né? Pensar acima do sistema e tudo mais. Pra mim também, uma das coisas que mais fica evidente aqui em Pluto, e aqui é um tapa na cara daquela galera que fala que ficção não influencia a realidade. Inclusive, se você que tá ouvindo, se acredita nisso, cara, repensa. Porque, vamos lá, Pluto, ele fez questão de deixar, tipo, Estados Unidos da Tráquea, saca? Ele fez a Pérsia
se passar num ambiente, tipo, num terreno, numa atmosfera não, mas num ecossistema onde se parece o Iraque. Então, fica muito fácil você relacionar uma coisa com a outra. Porém, tem obras que fazem isso no seu subtexto também e não fica tão claro. Mas sabe o que é? Não fica tão claro. Sabe o que é engraçado? É que o Irã, o Iraque, enfim, né? Ele era chamado de Pérsia 6 anos antes de Cristo. É mais ou menos por ali que era chamado de Pérsia. Pois é. Então, tipo, tá tudo ali. Tá tudo ali. Se tu for dar não uma estudada, eu vou dizer, né? Estudar é uma palavra muito forte, mas uma pesquisada, uma googlada, tu vai encontrar esses paralelos que o autor faz e eu acho bem enriquecedor. Praticamente, cara, todas as obras vão debater algum tema de fundo filosófico ou social. E as melhores vão debater isso tudo junto, saca? Por exemplo, Dragon Ball é muito desconexo da nossa realidade. Só que é o bem contra o mal. Quem que não entende o bem contra o mal? Porra, todo mundo entende o bem contra o mal. É o básico, né? É o básico. Pega o próprio Death Note, que ele tá debatendo o bem contra o mal na sua camada mais óbvia, sim, mas ele discute o que é o bem e quem é o mal. Ao mesmo tempo, ele tá discutindo, pega qualquer sociedade, qualquer cidade, qualquer país, enfim, qualquer organização onde a gente tem uma pessoa responsável por decidir quem vive e quem morre. Ele tá discutindo isso. E vamos supor que a gente já teve, e obviamente a gente já tem casos disso na vida real, de pessoas que estão em alguma posição e essa posição permite que ela decida quem vive e quem morre, dentro daquela sociedade ou micro-sociedade. Então Death Note, por tabela, está discutindo isso. Então, se você assiste Death Note e você não consegue entender que existe um fundo de realidade nisso, só porque tem uma roupagem do adolescente, a roupagem de um Shinigami, um livro mágico que não existe, cara, você precisa entender que isso tem um fundo, toda ficção tem esse fundo na realidade. Afinal, quem tá criando são seres humanos, porra. Uhum. Pluto só faz isso de um jeito mais escrachado, né? Que é tipo, pô, Estados Unidos da Tráquea, tá ligado? Tipo, é óbvio que é Estados Unidos, né? Enfim. Eu acho muito forte também a relação crítica que eles fazem quando eles apresentam ali pelo episódio 3, né? Eu não tô querendo voltar pro episódio 3, mas só quero usar o episódio 3 como exemplo, que ele conta um pouco da história do Adolf, né? Que é um dos personagens, e o do irmão dele, que eles queriam um mundo sem robôs, né? Logo, tu faz uma relação a questões raciais, de preconceito a uma raça. Exato. E ao é mesmo o Ku Klux tempo, Klan, porra. e ao mesmo É o Ku Klux Klan. Exatamente. E ao mesmo tempo, ele tá criticando, entre aspas, né? Mas ele tá botando em pauta a questão do desemprego que inteligências artificiais poderiam trazer no mercado. Então ele critica duas coisas ao mesmo tempo que ele tá falando de uma coisa só. E eu acho isso muito foda, sabe? Quando tu para pra perceber, né? E ao mesmo tempo, eu acho que esse enredo que vem com essas múltiplas críticas se encaixa tão perfeitamente na história que eu fico abismado no final como foi introduzido de uma forma correta pra entrar na história e ao mesmo tempo ele tá botando em paralelo duas pautas que tem que ser discutidas, sabe? Porque, querendo ou não, essa questão dos irmãos ter esse preconceito, o pai deles foi afetado pela questão da tecnologia e inteligência artificial dos robôs no mundo. E ao mesmo tempo, essa trama tá ligada com o filho do Gezisti, que foi um investigador, que matou um humano. Então as coisas se casam tão perfeitamente que tu fica até assustado. Exatamente. Ali no episódio 3, como eu tinha comentado no começo do cast, tu não tem um grande salto de dopamina na cabeça, não tem tipo assim, caralho, que cena foda. Mas quando tu vai ver lá no episódio 7... Episódio 6 ali, a conclusão da história do Gezisti, antes de a gente ir pro núcleo do Atom pra finalizar a história, tu para pra ver que, mano, tu olha o episódio 3 e diz, mano, que foda, mano, ele conectou esse ponto aqui com o ponto final lá, sabe? Então, tudo isso que aconteceu, aqueles flashbacks que Gezisti tinha do começo de um velho falando de dinheiro, tá conectado a, na verdade, uma memória apagada dele e tal. Eu acho isso muito fantástico, velho, muito fantástico. Sim, a história, ele vai conseguindo amarrar todos os pontos da trama e da subtrama. Eu acho isso muito foda. Exatamente, ele amarra tudo bem fechadinho, ao mesmo tempo que ele não tem medo de trabalhar isso devagar, sabe? Ele não quer te entregar tudo de bandeja porque às vezes não é muito interessante, né? Eu acho que tu fazer um grande final conclusivo torna as coisas muito mais gostosas quando tu olhar por um inteiro. E Dude, cara, pra ti,
qual foi o momento, assim, ou os momentos que mais te impactaram, assim? Qual o momento que tu ficou, caralho? E até me relembra, porque no começo do cast eu perguntei, mas tu driblou. Tu leu o mangá ou não? Antes de ver o... não, foi o teu primeiro contato com o Pluto, então. Foi. O que eu sabia é que o Pluto Saquei. era uma releitura de uma história antiga do Mai Chatham, né? Que é o Astro Boy. Cara, e eu acho que o momento mais impactante pra mim... Porque, cara, sinceramente, não tem como a gente falar de tudo no anime, né? Mas a gente pode, talvez, comentar esses momentos mais impactantes. Cara, quando eu descobri que o Gezisti tinha um filho e que o irmão do Adam matou o filho do Gezisti, mano, e os flashbacks que o Gezisti tinha, os sonhos que o Gezisti tinha, eram sobre esse passado com o filho dele, a questão do robô que o próprio governo apagou. Mano, a minha mente, ela derreteu ali no episódio 6. Eu fiquei, mano do céu, que bagulho foda, velho. Tá tudo muito bem construído. Pegada que dava pra entender, né? Tipo, dava pra alguém chegar nessa conclusão, de certa forma. Talvez fosse possível. Mas não tava tão na cara assim. Então, quando a gente começa a ligar os pontos, cara, tu fica... Porra, faz todo sentido. E ele te coloca naquela posição. Essa cena, ela te coloca naquele famoso, Dude. E se fosse você? E se fosse você? E se fosse contigo? Sabe? Mas assim... Nossa, cara. Eu acho que não só isso também, né? A cena da morte do Gezisti me impactou demais, porque eu achava que ele não ia derrotar Pluto, mas ele iria participar do combate, talvez, com o... Sim. O Adam. Sem dúvidas, a Atom, cena que mais no me caso. surpreendeu. E aí, eu acho que o que me torna esse momento tão foda, eu até escrevi aqui nas minhas anotações, roteiro foda. Porque, ao mesmo momento, a gente conhece o Ali Muhammad, que é o robô que tá vendendo flores, que é um personagem totalmente aleatório, que tipo assim, mano, por que esse personagem tá vendendo flores pro Gezisti, sabe? E tá na volta dele pedindo pra ele comprar uma flor e tudo mais. Ele vai no restaurante. No restaurante, o Gezisti tá conversando com o Abulá, que é aquele robô que meio que orquestrou tudo. Depois de um tempo, o Abulá ele conversa com o Hoffman, que é o cara que criou o Gezisti, conversando sobre falhas, né? E daí o Hoffman fala que as falhas do Gezisti são mais internas do que externas, né? É meio que o sentimento, o pensamento do Gezisti é a fraqueza dele, né? Porque talvez ele seja mais humano do que os outros robôs, e isso seja a fraqueza dele. Porque a gente tá até comentando que o que torna o robô, a inteligência artificial, o robô, um ser perfeito é as imperfeições, né? E o Gezisti, ele tem... As imperfeições do Gezisti são justamente essa humanidade que ele tem dentro dele. E daí o Abula faz o próprio robô vendedor de flores, que parece com o filho do Gezisti, matar ele próprio, sabe? Então, meio que o que mata o Gezisti é a própria humanidade que ele tem dentro dele, né? Aquele sentimento do filho dele. E eu acho isso... Nossa, mano, isso cai com uma pedrada na cabeça quando tu entende. Tu fica, mano, que foda. Que personagem bom, cara. Por que ele matou esse personagem? E ele ainda discute ao mesmo tempo o próprio ciclo de ódio, né? Porque o Gezisti, ele passa por tudo. Então ele literalmente foi vencido, entre aspas, pelo ciclo de ódio, mas ele entra numa jornada de superação e mesmo depois lembrando do acontecido, ele cai na real que o ódio não leva a nada. Então o robô chegou a essa conclusão, enquanto a gente, ser humano idiota, fica aqui lidando com isso e deixando o ódio tomar muitas decisões no nosso dia a dia e como sociedade. E ao mesmo tempo a gente tá vendo o outro lado da moeda, que é o lado que o ódio prevaleceu, que é o lance do Abulá, né? O robô que foi criado a partir das memórias, na verdade a partir de uma parte das memórias do Abulá, e ele era o malvadão. E ele traçou todo um plano pra basicamente destruir não só os Estados Unidos da Tráquea, mas como destruir o mundo, né? Então deu um up ali, então o bagulho foi lá pra cima, mas... todo aquele lance do vulcão e tal, um negócio bem louco. Cara, quem tá ouvindo o cast e não assistiu deve tá maluco aqui, não deve entender porra nenhuma. Mas é muito louco esse salto que dá no final, porque, de novo, genialmente o Urasawa faz Pluto ele ser entendível. Cara, porra, é muito fácil uma pessoa uma pessoa que não tá pensando muito, mesmo assim assistindo, ela consegue entender, tipo, vai ter um robozão e o mundo vai acabar. Mas não é bem sobre isso, né? Tipo, tá bem o que mais interessa tá no subtexto. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue agradar quem tá procurando aquela camada mais superficial.
Por meio do lance que eu falei. A discussão filosófica é muito óbvia ali, né? Quase o bem contra o mal, né? Tipo, matar todo mundo, né? Então, não, como os robôs estavam de alguma forma, um robô, né? Inclusive quero conversar sobre ele depois, estava de alguma forma tentando acabar com boa parte dos humanos, né? Então é muito louco isso, cara. Eu achei muito diferente, eu não esperava. Mais pro final, esse desfecho, assim, né? Eu não esperava o rumo que as coisas tomaram. Me surpreendeu. Depois da morte do Gezicht, eu praticamente, mano, aonde essa história vai parar? Porque, tipo assim, tu tem uma visão que, obviamente, o Pluto vai ser derrotado e provavelmente vai ser o Atom, porque o Atom era o protagonista. Eu queria saber como que o Atom ia voltar, né? Como é que ele ia voltar, né? Eu até achei que, vou juntar o Gezicht com o Atom e fazer um robô, sabe? Pensar, aquelas pensamentos shonen, sabe? Tipo, vou pegar os dois mais overpower e fazer uma fusão e Zaz e tal, e pá, e poder e acabou. E não, sabe? Acho que não. Acho que a coisa mais errada a se fazer nessa história seria fazer isso. Trazer à tona o Atom na sua versão mais perfeita de todas, trazendo todo o sentimento que os humanos poderiam ter, né? E ao mesmo tempo que ele enfrenta Pluto, que é uma inteligência artificial do mesmo nível que a dele, e no combate tu vê que são dois humanos, porque eu acho que é uma cena até impactante pra muitos, e talvez até alguns não tenham entendido, a cena que eles estão lutando, eles começam a chorar, e eles não sabem porque eles estão chorando, né? E aí eu me questionei até, cara, por que eu choro, sabe? A gente chora pra dispersar as emoções, né? E o que fez eles chegarem naquele estado foi a injeção de emoções, ódio, raiva, frustração, tristeza, né? E meio que eles começaram a chorar por ter esse excesso de emoções, entendeu? E eles não sabiam como lidar com eles. Então como é que tu vai lidar com a raiva, como é que tu vai lidar com esse tipo de coisa? Porque eles estavam muito acostumados... É porque nem a gente sabe às vezes, né? Exatamente, a gente não sabe como expressar o ódio, qual a maneira certa de expressar a raiva e esse sentimento que amarguram a gente, né? E eu acho que eles também se questionaram muito a respeito disso. E o que a gente vai fazer a partir disso que define, né, o ser humano em si, né, essas imperfeições todas. Eu acho muito foda isso, essa discussão muito foda. toda. E também a questão que o Gezicht fala que nunca nada nascerá da raiva, né, então eu acho que, voltando ao Abula, né, que perdeu a família na guerra por questões políticas dos Estados Unidos da Tráquea, né, que querendo invadir o país com uma desculpinha esfarrapada pra ter o controle da situação, porque queria sair por cima e tudo mais. Ele acabou usando essa raiva desse conflito pra gerar mais destruição e acabar dizimando a raça humana, porque a dor que ele tinha, ele não sabia como se expressar, e acho que a única expressão que ele poderia devolver seria mais raiva, sabe? Mais ódio. E daí na luta do Atom com o Pluto, acaba que no final eles choram juntos, porque, querendo ou não, eles entendem que aquela não é a saída correta a se fazer, sabe? E sim, tipo, conversar, tentar se entender, sabe? Não ir por esse caminho. E na verdade eles estão no meio do tabuleiro, né? Porque meio que tá acontecendo tudo e eles estão tendo que resolver a parada, eles estão fazendo parte daquilo, mas na verdade é um grande reflexo, uma grande consequência da guerra e do ódio por si só, né? Então, no caso, é uma grande reflexão sobre o que o ódio pode fazer a gente fazer, né? Então, a que ponto a gente chega por conta do ódio, e no caso aqui na história, cara, de novo, coisas não óbvias. Vamos lá, se na história o humano, o robô, tá sendo debatido como se realmente os robôs são humanos, é como se eles fossem uma raça. E aí a gente volta pro assunto racismo, mais uma vez. Ou xenofobia, enfim, né? Várias coisas relacionadas aí. E então tá ali, é só você olhar que tá ali. Essa discussão, ela começa, ela se desenvolve, mas óbvio que ela não é concluída em Pluto, porque não dá pra concluir. Eu acho que é um assunto, o próprio assunto do ódio, é muito delicado a gente afirmar que dá pra concluir alguma coisa. O Urasawa não teria essa audácia, eu diria, mas eu acho que ele debate muito bem, e o desfecho, ele é muito satisfatório pra mim, assim, sabe? Eu acho que ele fecha muito bem. Ele fecha muito bem, ele fecha no ponto certo, sabe? Eu acho que o ponto mais alto na minha concepção ali do final, tirando, acho que a morte do Gezicht, que é uma surpresa, é o fato da história do Sarrad, que é o filho do Abula, né?
ele ter aquela vontade de criar o maior campo de flores na Pérsia, só que aí ele cria o maior campo de flores meio que salvando a Terra, sabe? Ele preserva os campos de flores que é a própria Terra salvando ela, sabe? Em vez de criar um campo de flores, né? E eu acho criou isso... a Aurora Boreal, cara. Fez uma Aurora Boreal no mundo inteiro. Que parecia uma flor, né? Então eu acho isso uma mensagem muito bonita, porque enquanto o filho queria criar flores, o pai queria destruir as coisas, né? Então eu acho que é uma mensagem muito bonita a próxima geração, ela tem que querer paz, ela tem que querer construir vida e não destruir mais. Tem que fazer melhor, né? Exatamente. Tem que fazer melhor, né? Tem... Então isso é muito... Nossa, mano. Eu acho que foda. A gente tem que estar sempre... Eu acho que cobrar... Uma coisa que eu acho que eu tenho pra minha vida, que a gente nunca tem que cobrar dos pais que eles sejam melhores, né? A gente é que tem que se impor e ser melhor que os nossos pais. Porque o tempo... Não é que o tempo deles já se esvaiu, mas a gente tem que tomar aquilo de bom que eles têm pra gente e sempre melhorar, né? Sempre querer dar um pouco a mais em cima disso, né? Ser uma pessoa melhor. E eu acho que isso é uma mensagem simples que Pluto traz, além da que nada nascerá do ódio, né? Do que existe. Que apesar de ser uma mensagem simples, ela tá numa roupagem bem densa. Mas assim, ainda assim eu acho Pluto, com certeza, na minha concepção, anime do ano, assim, ó, fácil. Tu disse. Eu acho que... Mas assim, é anime do ano na minha visão. Por causa que se for botar na perspectiva dos outros, talvez não seja, porque ele não é um anime fácil de se entender, sabe? É difícil de fazer as coligações. Tem, se for pegar lá, tem o Darius IV, Darius VI, não lembro direito, que ele faz menção a um dos presidentes acho que é líderes do Irã na época dos anos 2000 e tudo mais. Então, tipo, tem várias ligações políticas que o pessoal acha um pouco chato, acha um pouco denso, acha que não vale a pena prestar atenção, porque às vezes o cara quer assistir um anime mais pra se divertir do que pra se questionar sobre a vida, sabe? Em votação popular não vai levar, eu acho. Não vai levar. Mas, sem dúvidas, numa técnica estaria muito próximo. Tudo bem que... Bom, na verdade, eu ia dizer que ainda temos um pouco de ano pela frente, mas a gente tem, tipo, 45 dias aí de ano. Então, cara... É possível que realmente ele acabe levando de qualquer maneira. A gente se surpreendeu o ano passado, né? Com Cyberpunk levando. Sim. Muito bom, mas a gente se surpreendeu. Pode ser que dessa vez a gente se surpreenda de novo, apesar de ter umas obras bem fortes pro páreo aí, né? Vamos ver o que vai dar. Eu não queria encerrar esse cast só, Dude, antes de pontuar aqui umas coisinhas que eu não curti tanto assim. Tá? Porque eu acho que o todo supre demais isso, ele apaga basicamente isso, mas eu acho que é justo trazer aqui que o ritmo ele é realmente bastante lento, tá? Então talvez fosse possível fazer um pouquinho mais acelerado. Eu confesso que eu dormi em alguns episódios, eu tive que voltar pra ver, dormi. Alô, Polícia Federal! Dormi em alguns episódios, porque realmente é bastante lento, apesar de ser interessante, né? Mas não é... É que não é empolgante, né? Ele é interessante, ele não é empolgante. Então acaba que tu fica meio lesado. E eu só tenho tempo pra assistir anime à noite. Eu chego cansado, tal, às vezes, até depois de treinar, coisa assim, e já fico, cara, às vezes durmo, né? Então eu tenho que voltar e tal. O lance de ser 1 hora acabou pesando um pouquinho, mas faz muito sentido. 1 hora por episódio, 1 volume por episódio, faz muito sentido isso. Mas eu até fiz uma brincadeira e fiz uma enquete lá no Instagram da Cúpula. Inclusive, se você não segue, @CúpulaTrovão, dá uma olhadinha lá. E a galera concordou comigo que, cara, realmente 1 hora deu uma pesada pro pessoal assistir. E a única coisa, assim, Dude, que pra mim, cara, não foi discutido e deveria ter sido, foi aquele ursinho de pelúcia. Que basicamente era a mente ali, estava guiando o presidente dos Estados Unidos da Tráquea lá, e ele que era a causa de tudo, o plano... Eu senti uma vibe meio Kaguya ali de Naruto, saca? Tipo, ele na verdade é o grande manipulador da parada. Eu fiquei, cara, beleza, mas quem é esse? Né? E como diabos aparece lá? Dr. Roosevelt, aquele ursinho é o Dr. Roosevelt, que Roosevelt foi o presidente que tava no poder ali por volta da Segunda Guerra Mundial. Mas isso foi falado? Não, é porque é o paralelo que se faz. O Dr. Roosevelt, que é o ursinho de pelúcia, ele tem o mesmo nome do presidente na época da segunda bomba, né? Que foi a época que foi encabeçado o Projeto Manhattan da bomba atômica. Então ele meio que faz essa coligação, sabe?
Tá, entendi. Mas sei lá, eu acho que o anime falhou em me explicar quem é esse cara e por que ele tá fazendo isso. Assim, não era necessário, sabe? Sim, não era tão eu necessário. Discordo. Eu discordo porque pra mim foi vibe Kaguya, tá? Foi vibe, eu na verdade sou o grande Master Plan aqui e eu não fui citado até o episódio 7, apareci do nada, então sei lá, eu não gostei não, tá? Eu acho que não funcionou bem. Eu não gostei. Pra mim o plot seria muito mais bem concluído se tivesse somente o Abulá e a discussão ficasse por lá. Eu não gostei desse ursinho não, tá? Eu achei que veio muito do nada, assim, sei lá. Talvez no mangá seja mais explicado, tenha sido introduzido mais cedo, mas no anime foi citado muito tarde, assim, pra ser o grande mastermind pra mim. Essa dinâmica do presidente com o Dr. Roosevelt, que é o ursinho de pelúcia, eu digo que não é que ele acrescenta muito na história, mas ele dá uma camada que não fica tão compreensível, né? Até porque a história já tem muitos personagens e com mais esses ainda a gente fica um pouco mais se questionando se a gente entendeu ou se realmente tem pouca coisa, sabe? Isso, foi isso que me pegou. E como tudo é tão bem amarrado, e isso não foi, eu fiquei tipo, deixou a desejar, sabe? Mas assim, pra mim, o ponto negativo em questão, eu preciso comentar que os episódios de 1 hora eu acho que foi demais, assim, foi demais. Eu acho que pra um dia eu não consigo parar. Eu tive que. Alguns episódios eu tive que fazer meia hora, tá ligado? Porque, mano. Picadinho, né? Eu também. Não tinha tempo, sabe? O tempo é corrido. Às vezes eu chego em casa 8 horas da noite, o cara vai parar pra ver 1 hora direto. E às vezes o cara não aproveita tanto, né? Porque às vezes eu gosto de assistir, pensar um pouco, refletir um pouco, sabe? Querer aproveitar bem, né? E às vezes tu quer assistir, sei lá, imagina o cara assistir 3 episódios seguidos de Pluto. Aí o cara não vai conseguir extrair o 100%, sabe? O cara não vai conseguir talvez apreciar, porque tu vai ali no segundo episódio, 1h30 depois tu tá um pouco até cansado, sabe? Querendo ou não, eu gosto mais dessa modelagem de microcápsula, sabe? Tipo, meia hora de episódio. Até porque eu já tô acostumado, né? E é mais fácil de encaixar na rotina. Eu acho que de ponto negativo seria só isso, cara. E não é um ponto negativo assim, tipo, gigante, sabe? De resto, assim, eu não tenho de reclamar com nada. Com nada mesmo. Eu só tenho a elogios e eu quero aqui falar um negócio que eu tava olhando uns vídeos do YouTube a respeito de Pluto. E eu tava vendo que quando foi pedido permissão, o autor pediu permissão pra fazer essa reinterpretação, nessa releitura desse arco do Mighty Atom, que é o Astro Boy, foi pedido que ele não fizesse uma caracterização igual, sabe, do mangá original, e que ele desse a cara própria dele para os personagens e tal, né? E eu fiquei apaixonado por essa característica de personagens narigudos. Eu achei muito charmoso, sabe? Porque nos animes geralmente tá acostumado muito esse design do Atom, que é um nariz perfeitinho, pequenininho, uns olhos... Cara de gato, aquela, né? A famosa... Já viu a teoria da cara de gato? Assustador. E, mano, o que existe, ele tem uma personalidade tão interessante e ao mesmo tempo um visual tão legal, cara, que tipo, mano, o cara é o calvo narigudo, tá ligado? Eu acho isso muito original, sabe? A gente tá muito acostumado a ter protagonista Zed com aquele visual bonitaço e tudo mais, e o cara é um fucking robô calvo narigudo com terno laranja, sabe? Eu acho isso muito original, aquele ar original, sabe? Tipo, nunca vi um personagem desse estilo, sabe? Eu acho isso muito incrível. Pode parecer bobo, mas eu gosto de ter esse ar de diferenciado, sabe? Não, faz todo sentido. Fica muito único, né? Acho que o ponto é esse, fica muito único. Tanto que eu caí na pira, e eu acabei não vendo o vídeo inteiro, mas eu tentei pesquisar um pouco sobre o Urasawa, e eu caí num vídeo de 4 horas no YouTube, que era os caras basicamente filmando alguns mangakás trabalhando. E o Urasawa é o primeiro da lista, depois ele foi o primeiro a topar, porque a maioria dos mangakás não deixa. Eles não querem isso. E na época que foi feito, é um vídeo antigo, né? Na época do vídeo, o Urasawa tava escrevendo o Billy Bat, que é uma das histórias dele aí também, que eu acho que é antes de Pluto. E aí foi gravado e tal. Eu achei muito legal, sabe? Muito legal, porque é muito bom ver ele desenhando o narigão, assim, né? Porque ele desenha o narigão e tal, e fica muito tipo, é o Urasawa, saca? É muito bom, até demais, porque parece muito com os outros traços. É um traço muito seinen, né? Se fosse pra definir aqui em poucas palavras. É porque ele não é tão atrativo, ele é peculiar, sabe? Ele não é... não é uma parada que tu olha e tu diz, nossa, que personagem descolado, que personagem legal. Ele não te atrai pelos olhos, né? Ele te atrai, às vezes, pela
não vou dizer estranheza, mas pelo diferencial, sabe? Não é um personagem muito habitual que tu vê. Cara, chegamos aí ao final desse episódio de Pluto. Porra, sem dúvidas tinha mais coisas pra discutir aqui, não tem como a gente cobrir tudo, mas o ouvinte pode somar pra discussão, né, Dude? Respondendo a tua perguntinha relâmpago aí e deixando no comentário. E qual seria ela? Não poderia ser outra, quem tem o nariz mais bonito de Pluto. Não, sacanagem. Comenta aí quais foram, acho que, não vou dizer mensagens, mas qual foi o seu sentimento perante Pluto, né? Comenta aí no Spotify ou lá no YouTube, que a gente vai ler estes comentários lá no nosso episódio de comentários. Que provavelmente é verdade, já que estamos devendo. Estamos devendo de novo. Né? Então faz parte da vida. Mas dessa vez não foi esquecido, tá? Foi porque não deu ainda. Muito bom. Mas é isso aí, gente. A Tempestade vai ficando por aqui. Um obrigado pra quem ouviu. Um beijo, um abraço. Falou. Falou. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.